segunda aula e já vamos entrar nas doenças. A aula de hoje vai ser sobre as... Nossa aula de hoje vai ser sobre as dermatoses eritema-descamativas, que são aquelas doenças que cursam com a base mais avermelhada, eritematosa, e em cima a gente tem a presença de escamas. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai descrever a lesão elementar para poder encaixar aquela lesão dentro do espectro de hipóteses diagnósticas que a gente tem para aquele tipo de lesão elementar? Aqui vocês vão entender mais esse conceito, porque as lesões são muito parecidas entre si. Gente, aí vocês podem tirar foto dos slides, mas nos slides não tem todas as informações que eu vou passar para vocês, tá? Então vocês usem os slides para se basear naquilo que foi dado para vocês estudarem para a prova, tá bom? Porque se vocês estudarem somente pelo slide, vai ser muito pouca informação, tá? A referência é a mesma que eu deixei na semana passada, o Bolonha, e eu coloquei uma outra referência que depois eu vou mostrar para vocês, que é um pouco mais simples. Então é um resumo mais direto ao ponto dessas doenças que a gente vai abordar. Vocês não precisam aprofundar tanto nas doenças dermatológicas, porque vocês estão se formando a princípio como clínicos. Então, entender a cascata de todas as doenças neste momento não é necessário, tá? Eu também não vou trazer a cascata imunológica de toda doença, porque a hora que eu chegar na segunda, na terceira, você já esqueceu a primeira. São todas muito complexas, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente não precisa se preocupar com isso. Eu quero que vocês pensem sempre em diagnósticos diferenciais e sempre entender as doenças para que vocês não passem esse paciente para frente sem saber tratar ou pelo menos orientar o paciente. Porque muitas das vezes, se a gente não descreve a lesão elementar, se a gente não tem pelo menos uma hipótese diagnóstica, a gente pode acabar causando dano para o paciente. Porque existem medicamentos que vão piorar a doença de base e a gente já vai chegar aí. Então, a primeira é a pitiríase rósea, também chamada de pitiríase rósea de Gilbert. Ela é uma erupção papuloescamosa que é comum e geralmente ela aparece em adolescentes e jovens adultos. Alguém aqui já teve pitiríase rósea? Ou não foi diagnosticada? Não, né? A pitiríase rósea, ela assusta um pouquinho, porque é uma erupção bem feia, né? Você já teve? Eu também, na época que eu tive, meu marido não queria nem que eu dormisse com ele na cama. Ele falou, não, você vai dormir no quarto de hóspedes, porque você vai me passar isso. Aí eu tive que explicar que não tinha nada a ver, que era uma doença autolimitada, não transmissível. E gera um estigma, principalmente para as pessoas que estão próximas. Então a gente não tem manifestações sistêmicas significativas, é mais na pele mesmo. Existe uma hipótese de que a etiologia da doença seja viral, mais propriamente dito o herpes vírus humano 7, que é a cepa que acredita-se que seja causadora da pitiríase rósea, mas ainda é indefinida a etiologia da doença. Geralmente, como que acontece a pitiríase rósea? A gente tem um medalhão-mãe, então é uma lesão maior, essa aqui do meio da barriga, é uma lesão maior que aparece, e às vezes ela pode aparecer antes das outras lesões, e ela pode aparecer, gente, desde horas até dias antes das outras lesões aparecerem, ou ela aparece junto com as outras lesões, tá? Então, nem sempre a gente vai ter o medalhão-mãe primeiro, às vezes o medalhão-mãe ele já vem junto com as outras erupções. Geralmente é uma mancha que tem uma cor salmão, no meio é um pouco amarelinho, a gente vê mais nessa aqui, que é a pitiríase rósea invertida, que pega a área de dobras, aqui na região genital dessa criança, adolescente, não sei, a gente vê no centro mais amarelado, mais pálido. Isso é comum de encontrar também na pitiríase rósea. E outra coisa interessante, estão vendo aqui nessa imagem da genitália, que são imagens ovaladas, as lesões são ovaladas?
digitiforme, ou seja, parece que é do tamanho, do formato de uma digital. Então você coloca o dedo ali em cima da lesão, fica mais ou menos o formato do dedo. Então também podem ser chamadas de lesões digitiformes. A base costuma ser descamativa e a descamação ela é furfurácea, tá? As bordas também são ativas e descamativas. Cerca de 5% dos pacientes podem apresentar os pródromos, então cefaleia, artralgia, mal-estar. Como eu falei, é uma lesão que é autolimitada, então geralmente vai estar presente entre 6 a 8 semanas, mas existem casos que podem durar meses, tá? 5 meses já foram descritos. A gente precisa entender, saber que a mitíase rosa é um quadro benigno, porque isso vocês vão pegar no plantão, na unidade básica de saúde, porque é uma doença que assusta e muitas vezes o paciente vai procurar atendimento médico. E a gente tem que reconhecer a mitíase rosa, tá, gente? E fazer as orientações. Olha, fique tranquilo, isso não é contagioso, você pode viver a sua vida normalmente e vai melhorar sozinho. Se o paciente tiver sintomas, como por exemplo prurido, que também é comum, aí a gente vai tratar o sintoma. A gente pode prescrever corticoide tópico de baixa ou de média potência em cima das lesões, se forem poucas lesões, anti-histamínicos via oral também, às vezes loções antipruriginosas que geralmente não funcionam muito bem, porque apesar de estar escrito que as loções devem ser não irritativas, muitas vezes elas acabam sendo irritativas, porque aquela região da lesão que está descamando, ela está com defeito de barreira. Então, a loção acaba penetrando mais do que deve e pode irritar aquela pele. Então, eu não gosto das loções antipruriginosas, apesar de elas estarem descritas no livro, tá? E existem casos muito extensos que vão atrapalhar a qualidade de vida do paciente pelo estigma da doença naquele momento. Então, nesses casos, a gente pode fazer fototerapia, que aqui em Porto Velho não tem, com o bebê, ou então orientar o paciente a se expor à luz solar natural. Essa orientação é bem absurda dentro do mundo da dermatologia, porque a gente nunca orienta isso, que o paciente tome sol desprotegido. Essa orientação não existe. Porém, existem doenças que melhoram com a exposição solar. Então, nesse caso, a gente pode orientar o nosso paciente a fazer uma exposição controlada na luz solar, naqueles horários em que a gente tem uma radiação menor, antes das 10 da manhã, após as 4 da tarde, para poder ter uma melhora. Melhora mesmo, tá? Na época que eu tive, eu passei assim umas 2 horas torrando no sol. E melhorou. Sarou tudo. Depois fiquei toda queimada, toda vermelha. Mas a mitíase rosa, eu não tive mais. Sarou. Então, olha, gente, como eu falei, que tudo a mesma coisa. Medalhão mãe de um lado, tinea corporis do outro. Se eu chego com a foto, dá para você dar o diagnóstico? Qual é qual? As lesões não são iguais. Não são? Uma tem um centro um pouco mais eritematoso, mas pode ser do fototipo do paciente, que fica mais expressivo. Ou seja, não tem como saber. Se eu não fizer uma boa história clínica, eu não vou saber o que o meu paciente tem, eu vou tratar ele errado, tá? Vou ver um medalhão mãe, vou ter certeza que é uma tinea corporis, vou encher meu paciente de terbinafina, vou prescrever os antimicóticos tópicos, aí o paciente volta com a erupção em tronco-raio-de-membros, que é o esperado da mitíase rosa. Ele vai achar que o doutor não sabe nada, que não melhorou. Se você não conhece a mitíase rosa, você vai ficar assustado, vai falar, nossa, não melhorou mesmo, vou encaminhar para o dermatologista. Até esse paciente que está no SUS chegar no dermato, já não tem mais nada na pele dele, tá? Por isso que a gente precisa saber diagnosticar. Medalhão mãe é difícil da gente diagnosticar. Geralmente aqui a gente erra assim, tá? Geralmente aqui é o momento que a gente prescreve antimicótico. Só que se o paciente volta com a erupção completa, a gente fala, olha, São Fulano, às vezes a gente até mostra a foto, tá? Para o paciente ver que as lesões são tudo iguais. Isso daqui era a primeira manifestação dessa doença, que se parece muito com o fungo. Então, como não houve melhora e houve piora, a gente fecha como mitíase rosa, aqui com os critérios, e o tratamento é expectante e sintomático, tá? O paciente vai ficar chateado? Fica chateado, porque é uma doença que a gente não pode fazer muito por ele, porque é autolimitado, tá? Pode orientar a exposição solar, mas se for aquele paciente que tem alto risco
pele, a gente não deve orientar essa exposição. Então, é aguardar mesmo, porque o quadro não vai trazer mais malefícios para o paciente. Sempre prezar o risco-benefício do tratamento. Próxima dermatose é a pitiríase rubra pilar, que a gente também não tem a patogênese definida. Já foi proposto que fosse deficiência de vitamina A, mas não foi comprovado, tá? A pitiríase rubra pilar, ela cursa com essas lesões papulosas ao redor do folículo piloso. O próprio nome já facilita pra gente. Rubra, vermelho, pilar no folículo. Então o folículo está vermelho. Eu estou olhando ali, não estou vendo o folículo vermelho? Um monte? Alguém não está vendo? Todo mundo consegue imaginar o folículo vermelho, né? Perfeito. Então o que acontece? A gente tem uma hiperqueratose ali ao redor do folículo. Esse corte anatomopatológico mostra bem o clube de queratina que é formado ali no ósseo do folículo. Bem legal, né? Quando a gente vê o corte histopatológico. Então, a gente tem uma hiperqueratose folicular, que tem uma base bem eritematosa, e quando a gente passa a mão em cima, se a queratina é endurecida, a gente tem uma pele mais áspera, tá? Então, essa é a sensação de quando a gente passa a mão em cima da pele do paciente com pitiríase rubra pilar. Existem também, e o que acontece, né? As lesões elas costumam aparecer em dorso, podem chegar às nádegas e nas porções proximais dos dedos, que foram descritas como lesões em noz moscada. Eu nunca entendi a relação, tá? Mas está no livro, tá? As pápulas elas podem ir coalescendo, ou seja, elas vão crescendo e vão se juntando. Então aqui nesse paciente que está com as nádegas à mostra, não parece uma pitiríase rubra pilar, a gente olhando a foto de longe. Por quê? Essas pápulas cresceram e coalesceram, elas se juntaram. Então parece que o paciente está todo em eritema. Isso é importante, gente, porque a pitiríase rubra pilar, ela evolui rápido e pode trazer para o paciente um quadro chamado de eritrodermia. A eritrodermia, a gente vai falar mais à frente as definições da eritrodermia, mas é quando o paciente tem uma doença que causa eritema e essa doença comete mais de 70% da superfície corpórea. Se eu tenho esse acometimento maior de 70%, eu tenho uma hiperperfusão da pele desse meu paciente. Se eu tenho uma hiperperfusão da pele e a pele é a responsável por segurar calor, por impedir que a gente perca solutos para o meio ambiente, o que eu posso ter nesse meu paciente? Perda de calor, posso ter hipotermia, posso ter distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a eritrodermia é um caso grave que requer internação. E a pitiríase rubra pilar pode cursar com eritrodermia. As palmas, elas também podem ser acometidas e elas ficam nessa cor mais alaranjada. E no couro cabeludo, a gente pode ver um eritema com uma descamação bem fina e difusa, que parece muito a dermatite seborreica, que a gente vai falar mais à frente. Então, no couro cabeludo, confunde um pouco, por isso a gente precisa examinar o paciente inteiro. O tratamento é empírico, já que a gente não sabe o que causa. Então, no livro fala de retinoides sistêmicos ou metotrexato com bons resultados. Então, é o que a gente tem para fazer, mesmo sem saber como que a doença é desencadeada. Os retinoides sistêmicos, que seria a isotretinoína, o famoso Roacutan, né? Para esses casos de pitiríase rubra pilar, a gente tem que usar uma dose muito alta. É o dobro da dose máxima do Roacutan para acne. Então, uma dose bem alta mesmo, que está ligada a muitos efeitos colaterais e pode ser uma dose hepatotóxica. Então, é complicado a gente conseguir tratar o paciente de pitiríase rubra pilar, tá? Costuma ser autolimitado. Então, se o paciente não evoluir para a eritrodermia, a gente fica tranquilo. Agora, se evoluir, risco-benefício tem que tratar, tá bom? A psoríase, que dentre as dermatoses eritemato-descamativas, para mim, é a que mais vem à mente quando eu falo sobre esse tipo de lesão, tá? Então, a psoríase é uma doença cutânea, poligênica,
Então existem vários genes envolvidos na predisposição da psoríase e ela é imunomediada. Tem vários fatores que podem desencadear a psoríase. Então a gente vai ter fatores emocionais, estresse, trauma no local, que é chamado de fenômeno de Kebner. Então, o que acontece? Eu sofro um acidente de moto, me ralo toda. Nesses locais que eu me ralei, eu desenvolvo lesão de psoríase. O nome disso é fenômeno de Kebner. Então eu tenho trauma e a partir desse local de trauma na pele, a doença surge. A gente vê às vezes também em cicatriz cirúrgica, ferida cirúrgica, e a psoríase ela fica certinho no formato da ferida cirúrgica e dos pontos. Fenômeno de Kebner. Então quem tem psoríase ativa precisa evitar traumas na pele. Quem tem psoríase, se for fazer tatuagem, cuidado. Existe risco de fazer fenômeno de Kebner ali no local do trauma da tatuagem. E ao invés de ficar estética, você adquire uma nova doença em outro local que você não tinha doença ativa. A mesma coisa, gente, acontece com o vitiligo, tá? Então, vocês como clínicos que vão atender esse tipo de paciente, que tenham vitiligo, eles precisam ser orientados pelo paciente também. Que quanto mais trauma, é uma doença que faz fenômeno de Kebner, o vitiligo também, então quanto mais trauma, maior a possibilidade de ativação da doença ali no local do impacto, do trauma. A gente tem algumas infecções e medicamentos que podem desencadear a psoríase também. Tem relação com o consumo excessivo de álcool, tabagismo e obesidade. Não é bem estabelecida a relação da psoríase com esses hábitos, tá? Mas sabemos que existe. E é uma lesão que é uma placa bem delimitada, eritematosa, e em cima a gente tem escamas prateadas. E as placas da psoríase, elas podem ser tanto localizadas como disseminadas, pode estar no corpo todo. Inclusive a psoríase é uma doença que também faz eletrodermia. Vocês estão vendo que nas imagens a gente tem os cotovelos acometidos? Então, paciente que costuma apoiar muito o cotovelo nas coisas, nos locais, eles acabam fazendo o fenômeno de Kebner e desenvolvem a lesão aqui. Eu tinha uma paciente que, para tudo, ela botava o cotovelo. Ela estava conversando, ela socava o cotovelo na mesa, baixava a palma e socava o cotovelo. E ela tinha psoríase. Então, o cotovelo dela nunca melhorava. E era o trejeito dela. Aí ela falou, nossa, Nayara, eu tentei evitar de fazer isso, mas é maior do que eu. A hora que eu vejo, eu já estou socando o cotovelo na mesa de novo. Então, ela não ia melhorar da doença nesse local por conta disso. A gente conseguia controlar, fazer uso de medicamento, dose alta, mas ainda assim, como continuava tendo trauma, a doença sempre estava ali, ainda que fossem placas bem pequenininhas, menos descamativas, mas ela sempre existia. E, como eu falei, essas doenças são estigmatizantes, a psoríase em especial, então ela só usava blusa de manga comprida, porque os cotovelos estão sempre acometidos, então as roupas delas são sempre, pelo menos, cobrindo os cotovelos. Existe o estigma da doença, porque muitas vezes quem está ao entorno vai olhar e vai falar, ai credo, vou pegar, é contagioso. E a doença não é contagiosa. O paciente sabe que a doença não é contagiosa, a família sabe que não é contagiosa, mas às vezes os colegas de trabalho, pessoas que estão ali no meio, não sabem. E isso também acaba afetando a autoestima desse paciente. Ali nas mãos, geralmente estão relacionadas a risco à ocupação do paciente. Então, uma pessoa que lava muita roupa na mão vai ter atrito, vai ter psoríase na mão. Quem lava louça em restaurante, que tem muita exposição à água, a produtos de limpeza, pode acabar tendo também. E isso prejudica até o paciente conseguir um emprego, porque os colegas podem ficar com nojo. Nossa, tá com a mão suja, com essa doença, pegando na comida que a gente vai servir para os clientes. Então, é uma doença que a gente precisa levar muito em consideração o tanto de adoecimento que traz para o paciente acometido. Isso é levado em conta, inclusive, para a gente escolher qual que vai ser o nosso plano terapêutico para esse paciente. Porque se a doença for pouca, é somente nas mãos, poucas placas nas mãos, mas traz um adoecimento intenso para o paciente, ele não consegue fazer o uso de corticoide
porque tem um trabalho aí de lavadeira, ou então um trabalho na cozinha, a gente acaba optando por já fazer o tratamento sistêmico para tentar resgatar esse paciente antes. O tratamento sistêmico tem muito mais riscos do que o tratamento tópico, mas a gente acaba optando por iniciar o tratamento sistêmico pela qualidade de vida do paciente, tá? Então aqui, os principais fatores predisponentes, como eu falei, obesidade, tabagismo, consumo excessivo do álcool, variações climáticas também podem desenvolver, o estresse psicológico é muito importante, o trauma, que seria o fenômeno de Kegler, e alguns medicamentos. Gente, dentro desses medicamentos, os que a gente mais usa, beta-bloqueadores, anti-inflamatórios e corticoide, né? Isso é o que a gente usa direto, seja no postinho, seja no plantão. A retirada bruta do corticoide pode desencadear o quadro de psoríase. E para quem já tem psoríase ativa, se a gente dá um corticoide sistêmico, dose alta, piora, tá? Então, quem tem psoríase geralmente tem crise de coceira. E essas crises são tão desesperadoras que o paciente vai para o pronto atendimento. Ele não consegue aguardar uma consulta com o dermatologista. E chega lá no pronto atendimento, os colegas não sabem que o corticoide sistêmico piora a psoríase, mesmo porque o tópico melhora, mas o sistêmico piora. Então eles fazem corticoide sistêmico para tirar o paciente da crise e realmente tira, porque vai deprimir todo o sistema imune. Lembra que a psoríase é imunomediada? Deprime o sistema imune. Passado o tempo da meia-vida do corticoide, aquele sistema imune se reativa e volta a atacar a pele com toda a força e acaba cometendo, estendendo ainda mais a lesão, porque o infiltrado inflamatório ele vem mais intenso no caso da psoríase. Então, a gente tem uma piora. O paciente com psoríase, ele precisa ser orientado que ele não pode fazer o uso do corticoide sistêmico, porque senão ele vai acabar tendo piora do quadro. Se for necessário por conta de outra doença, o desmame precisa ser muito cauteloso e a doença precisa estar em constante acompanhamento para a gente ver se não vai fazer o efeito flare-up, que é esse que eu falei de piora da psoríase, tá? E nós, médicos, que vamos dar plantão, precisamos saber também que para esse paciente a gente não vai prescrever corticoide sistêmico, tá? Porque geralmente é o ponto da psoríase. Fenergan, betametazolam em casa. Resolve, é uma beleza. Só que o colega do plantão não vê o que acontece depois, tá? Então, antistamínicos, excelente opção para poder melhorar a crise de prurido na psoríase. Corticoide tópico, se forem poucas lesões, também excelente opção. Se forem muitas lesões, a gente já passa para o tratamento sistêmico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? HIV está relacionado também com um fator desencadeante próprio para o surgimento da psoríase. E infecção por estreptococcus também, principalmente infecções de pele. Também é citado que infecções por cândida em áreas de dobras também podem desencadear psoríase. A gente vai ver uma foto, tá? Que é uma imagem que a gente fala assim, nossa, eu acho que isso daqui é candidíase, porque é bem abaixo dos seios. Mas você vê que tem uma lesão que é característica da psoríase. Então, a cândida desencadeou o surgimento da doença. E é uma doença crônica, tá, gente? A psoríase. Então, ocorre uma ativação excessiva do sistema imune adaptativo, que envolve células TH1, TH22, TH17, secreção de interleucina 12, 23, 22, 17 e TNF-alfa, tá? Então, essas citocinas, elas vão fazer uma proliferação exacerbada dos queratinócitos e infiltrar as células da pele desada. Então, olha aqui. Aqui do lado direito, a gente tem uma pele normal, tá? A epiderme com a espessura normal, olha a camada córnea lá em cima, soltinha, membrana basal também toda normalzinha, e a derme embaixo a gente vê mais fibras de colágeno e poucas células de defesa. Essa cor de rosa pink já é o anatomopatológico de psoríase. Então, vendo ali onde estão as setinhas amarelas, que a gente tem um aumento da epiderme muito grande. O normal, gente, ó, é que a epiderme seja desse tamanho aqui, ó. Aqui.
Olha o tamanho que está aqui a epiderme. Então, a psoríase, aqui na membrana basal, a gente tem o aumento da proliferação dos queratinócitos e olha aqui o tamanho que fica a nossa epiderme, tá? Aqui até a camada de córnea. Então, se eu estou produzindo muitos queratinócitos, o turnover celular ele precisa ser mais acelerado. Por quê? Senão eu não vou dar conta de segurar naquela pele. Então, já estou produzindo, já está vindo outro queratinócito por baixo. E esses queratinócitos vão subindo. Eles perdem o núcleo, depois eles vão para o estrato córneo. Lembra que eu falei na aula passada que durava cerca de 28 dias para uma célula sair da membrana basal e ir para a camada córnea? Agora aqui leva em torno de uma semana, 10 dias. Por isso que a gente tem uma doença infiltrada, as placas elas são mais grossas e são descamativas. Porque aquele extrato córneo está constantemente descamando porque novas células estão chegando ao extrato córneo. Legal isso, né? Acho bem legal. Não? Não é legal? Então vamos lá. Essa porcentagem ela é controversa, tá? De 20 a 30% que vão desenvolver artrite psoriásica dentro do próprio Bolonha, que é o livro. Existem partes que eles falam que é de 5 a 30% que vão desenvolver artrite psoriásica. E aqui, no mesmo livro, fala que é de 20 a 30%. Então isso é controverso, tá? A questão da artrite psoriásica. Mas ela não é tão incomum de ser encontrada. Então o paciente desenvolve um quadro de artrite e se ele tem psoríase, a hipótese fica como artrite psoriásica, tá? A menos que a gente encontre um fator reumatóide que possa justificar um outro acometimento sobreposto à psoríase. Os pacientes que têm a psoríase desde moderada a grave, eles têm um risco maior de ter síndrome metabólica e também de serem acometidos por doença cardiovascular. Como eu falei, tem impacto na qualidade de vida e a psoríase ela pode aparecer em qualquer idade da vida da pessoa. Só que existem dois picos. O primeiro é entre 20 e 30 anos, é aquele adulto jovem que vai começar a ter as lesões de psoríase, geralmente desencadeado por estresse ou trauma, são os mais comuns. E o segundo pico, com 50 a 60 anos, que a gente começa a ver psoríase. Geralmente aqui, nessa idade, a gente vê mais desencadeado por medicamento, tá? Os medicamentos, como a gente viu, eles podem ser um fator desencadeante importante. Não só medicamentos, mas o estresse emocional também nessa idade. Enfim, são os principais fatores que desencadeiam. Mas claro, a psoríase pode aparecer desde crianças pequenas até adultos de 80 anos, idosos de 80 anos. Aqui, olha. Esse é um caso de eritrodermia por psoríase. Olha o tanto de lesão acometendo essa paciente, tá aqui. Do lado esquerdo. Do lado direito também, mais de 70% com certeza. A gente não viu o tronco, mas provavelmente vai ter acometimento. E vocês observam que nas áreas de dobra a gente não tem doença? É poupado. Então, a psoríase, ela tende a acometer áreas extensoras, mas ela também pode acometer áreas de dobras. E aí ela é chamada de psoríase invertida, tá? Pois é. Gente, a dermatologia, ela tem cerca de 3 mil doenças pra gente estudar. E é tudo muito parecido. Então, assim, são nas minúcias dos detalhes que a gente vai acabar fazendo o diagnóstico diferencial. Eu tenho inveja dos cardiologistas que estudam aí as 300 doenças deles, né? Eu acho que eles conseguem ser especialistas antes do dermato, porque a gente estuda, e às vezes tem a sensação de que não sabe nada, porque as doenças são parecidas e elas se mesclam. Vocês vão ver quando a gente chegar no lúpus, que parece com tudo isso que a gente está falando agora, tá? Então a gente também tem outros tipos. A gente tem, ali à esquerda, a psoríase pustulosa, papulopustulosa, que ela faz abscessos estéreis. Lembra que a gente falou na aula passada também dos abscessos estéreis? A gente tem pústulas estéreis que, quando elas falecem, podem formar abscessos estéreis. Aqui a gente tem a psoríase. Gente, me vazou muito, peraí. Deixa eu olhar minha cola.
chamamos butata. Gotas. A psoríase butata, aqui desencadeada por conta de uma queimadura solar que fez fenômeno de Koebner. Olha que coisa. A psoríase é uma doença que costuma melhorar com exposição solar, mas a queimadura solar pode desencadear também a psoríase, tá? Então, a psoríase butata, que é essa que é feita em pápulas. Então, se a gente tiver elevação, são pápulas, e lembra que se for céssio na pele, a gente vai ter petequias. Pode ser uma exantema em petequias, podem ser petequias purpúricas. Então, aqui a gente chama de psoríase butata porque ela é em pápulas. E olha que interessante, poucas áreas que não teve queimadura solar do biquíni, tá? A gente vê também psoríase muitas vezes desencadeada por dermatite irritativa de contato por chumbo, por conta do botão da calça. Então, às vezes o paciente vai ter uma lesão somente no botão da calça, ali no local. Então, a gente tem fenômeno de Koebner, teve uma deficiência de barreira por conta de uma dermatite e daí surgiu a lesão psoriásica, tá? E a anular pustulosa que fica ali à direita. A anular pustulosa me parece muito com pênfigo, tá? Então, são essas lesões que são exulceradas. A gente vê que tem uma perda da epiderme e tem abscessos estéreis também. Então, a anular faz diagnóstico diferencial com o pênfigo vulgar ou o pênfigo foliáceo, os dois, tá? Eu acho que não entra pênfigo na grade de vocês, não me lembro, mas eu acho que não lembro. Aqui, a pustulosa palmo-plantar, que a gente vai ter pústulas estéreis também nas palmas e nas plantas. É isso. E é bem clássico, essa imagem que vocês estão vendo, ela é bem clássica da psoríase também, tá? Então vocês vão ver um pezinho todo cheio de pústula, as pústulas bem bonitinhas assim, e na mão também. Aí a gente fecha já o diagnóstico, tá? A biópsia ajuda, mas clinicamente a gente já consegue definir como a psoríase palmo-plantar. E se tiver lesão na mucosa oral, vai confundir com mão pé-boca? Pode confundir também. Mas em idosos, que é geralmente a idade que acomete os pacientes com psoríase pustulosa palmo-plantar, não é comum mais a gente ter mão pé-boca, tá bom? Então isso também entra em diagnóstico diferencial. E a gente pode ter também acometimento ungueal, que ele está mais relacionado com os casos de artrite psoriásica. Então, a gente tem acometimento das unhas da psoríase, mesmo sendo uma psoríase branda, pode ser o que a gente chama de mancha salmão. Então, a gente vê as manchinhas rosadas embaixo da unha. Em paciente de psoríase, a gente chama de mancha salmão, é um acometimento da doença. Mas quando a gente tem essa hiperkeratose também no leito ungueal, geralmente está associado à artrite psoriásica, tá? Gente, a psoríase ela pode acometer também o couro cabeludo com as mesmas placas, tá? Aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, de abertura do slide, era uma psoríase de couro cabeludo. Então, é a mesma coisa. As placas eritematoidescamativas que ficam no couro cabeludo também a gente precisa tratar, tá? Não costuma dar alopécia. Só se a lesão for muito extensa, aí sim pode acontecer de fazer uma alopecia cicatricial, mas é bem raro dar psoríase. Aqui, a invertida. A gente olhando assim, pensa muito em cândida, né? Certo? Área úmida, cândida. Só que, quando a gente olha nas bordas, aqui, a gente não vê descamativo. Não parece uma pele bem xerodérmica, bem descamativa? Quando a gente olha essas lesões aqui, satélites, elas parecem com a psoríase. E aí que a gente fazendo a biópsia, aí vem psoríase. E por estar em área de dobra, não é área extensora, psoríase invertida, tá? É assim que a gente classifica. A artrite psoriásica, como eu falei, é controversa a porcentagem de acometimento dos pacientes com psoríase, entre 5% e 30%. Eu concordo com essa porcentagem aí, em média de uns 20%, que é mais ou menos o que a gente vê na prática, tá? Em média, 20% dos pacientes de psoríase a gente vê com artrite também. E olha o acometimento ungueal, estão vendo? Bem hiperceratótica. E, gente, quando tem artrite psoriásica, o tratamento é sempre
sistêmico, não adianta fazer nada tópico, tá? Você pode fazer ali no PS, prescrever um corticoide tópico para o paciente ter um pouquinho mais de conforto na pele, nas coceiras, mas encaminhar para o dermatologista, porque vai ser tratado de forma sistêmica. E melhora assim, tá? Artrite psoriásica, que a gente entra com imunobiológico, é assim, 15 dias, o paciente já está muito bem, com um mês parece que o paciente não teve nada. É maravilhoso. E o SUS cobre, tá? Os imunobiológicos. É um medicamento de altíssimo custo, é tipo R$1.500 cada injeção, e o paciente às vezes vai tomar 4 injeções ao mês, ou às vezes 2 ao mês. E tem outras classes que são ainda mais caras, que são mais específicas. Mas a gente sempre começa do mais básico, pelo SUS pelo menos, e depois a gente vai, com falha terapêutica, a gente vai progredindo e o SUS cobre tudo. Então esses pacientes ficam com tratamento sim. A gente pode ter, é um acometimento incomum, mas a gente pode ter lesão na mucosa oral e a gente tem lesões anulares, migratórias. Eu não achei foto com escamas brancas na língua do paciente. Vocês já viram língua geográfica? É bem parecido, tá? Bem parecido com a língua geográfica. São anéis escamativos na língua, que vai mudando também, tá? Tratamento. A primeira linha de tratamento são os análogos da vitamina D, que é o calcipotriol. Primeira linha, responde bem. E os corticoides de alta potência, que seria o clobetasol, por exemplo, que é a minha escolha. Existem marcas de análogos da vitamina D que eles já juntam o análogo da vitamina D com um corticoide de média potência, tá? É o Daivobet, é o nome da pomada, ela já vem associada. É maravilhosa, é excelente. Também o paciente responde rápido, com 10 dias de uso mais ou menos, as lesões já não estão mais descamando, já estão bem maculares. E se o paciente seguir fazendo uso pelas 6, 8 semanas, que seria o indicado, o paciente ele fica sem lesão, tá? Se ele for um bom respondedor de análogo de vitamina D e corticoide, mas ele pode não responder bem. Aí a gente progride o tratamento. E existe um consenso de psoríase que foi lançado em 2020 que explica o algoritmo de tratamento certinho. Toda vez que eu tenho um paciente com psoríase, eu coloco ele na calculadora, ou do BSA, ou do PASE, ou do DLQI. Eu gosto do PASE, que é o que eu aprendi a mexer. É um cálculo que a gente faz no whitebook, tá? A gente tem a calculadora ali no whitebook, você faz o cálculo ali e a própria calculadora te dá o score. Então, se for maior do que 10 e a gente tiver uma área específica que está comprometendo a qualidade de vida do paciente, como eu dei o exemplo das mãos, ou então se tiver uma falha terapêutica tópica, não estou usando medicamento tópico, não está dando resposta, a gente vai para fototerapia. Rondônia não tem fototerapia, tá? Que é uma máquina que a gente entra dentro e faz a fototerapia. Se eu não me engano, tem uma clínica particular, eu acho que é do Dr. Cipriano, mas eu não tenho certeza se ele tem a máquina de fototerapia. Eu sei que pelo SUS a gente não tem fototerapia. E aí, se eu tenho falha após 20 sessões, ou indisponibilidade, que é o nosso caso aqui, ou intolerância do paciente, porque passa-se um produto na pele do paciente para que ele fique mais receptivo àquela radiação, e isso pode ser irritativo. Então o paciente pode ter uma sensação de piora a coceira, então o paciente não tolera. Aí a gente parte para o tratamento medicamentoso. Como eu falei, sempre pesar risco-benefício para o nosso paciente. O metotrexato, por exemplo, ele é hepatotóxico, a gente precisa ter uma função renal boa também, então é complicado a gente fazer o uso via oral do metotrexato, mas é o que a gente mais usa, tá? Com boa resposta nos pacientes da psoríase. Mas a gente tem que fazer um bom rastreio. Então, ultrassom de abdômen, a gente vai fazer todo o rastreio com exames laboratoriais, ver função hepática, ver os marcadores de lesão hepática, screening renal, radiografia de pulmão, porque se eu tenho um paciente desenvolvendo com tuberculose, eu preciso tratar antes, porque depois ele vai ficar imunossuprimido, tá?
Posso fazer a ciclosporina? Eu particularmente não prescrevo ciclosporina assim para ninguém. Se tem a opção de imunobiológico e não respondeu a MTX, que é o método fixado, eu já vou para o biológico, porque a ciclosporina ela tem um potencial carcinogênico. Não é alto, mas existe esse potencial e o paciente depois precisa ficar em rastreio de câncer durante um longo período depois do uso da ciclosporina. Então eu não gostaria de usar em mim, logo não prescrevo para os meus pacientes. Tento MTX, não resolve, vamos para o biológico, porque o biológico resolve, tá? Para homens ou mulheres não férteis, a gente também tem a opção da secretina, que é um retinoide. A secretina, ela não pode ser prescrita para mulheres em idade fértil, tá? Assim como o Roacutan, ela causa malformação fetal, porque é um retinoide. E a secretina, ela leva muito tempo para sair do organismo, cerca de 3 anos, para a gente sair, para a gente limpar completamente da secretina. Então, o que acontece? A mulher em idade fértil, ela não pode engravidar nesses 3 anos, tá? Então, essa fica a orientação. Por isso que a gente não usa em idade fértil, tá bom? Que aí, a mulher lá, depois de 2 anos, 1 ano e meio, esqueceu. Ah, tô grávida. Esqueceu que não podia engravidar nesses próximos 3 anos, tá? Então, a chance de abortamento, malformação fetal é alta, por isso que a gente não usa. E o Roacutan 1 mês, tá? O Roacutan tranquilo. Por isso que a gente usa bastante, tá bom? Mas nesse caso, o Roacutan, ele não tem... A psoríase não responde bem à isotretinoína, por isso que a gente não usa, tá? A secretina, ela é bem mais antiproliferativa. Então, a gente usa a secretina para doenças descamativas graves, tá? Ictiose, que é aquela doença que o paciente fica todo descamando, não sei se vocês já viram. É bem raro, mas às vezes acontece da gente pegar criança, por exemplo, bebê recém-nascido, que é bem triste, que daí faz uso de secretina desde lá da UTI, no Natal, a vida toda, e a gente consegue ter um controle da doença. Mas aí na psoríase, MTX não resolveu, vamos para imunobiológico, tá? Imunobiológico, medicação de alto custo, a gente faz o mesmo rastreio para esse paciente de tuberculose, se não tem desenvolvimento de nenhum câncer e nenhum sistema, porque daí a gente não consegue fazer o uso do biológico, tá? Então a gente faz esses rastreios também. Fim da psoríase. Vamos para a dermatite seborreica, que é um eczema muito comum. Ele é, se eu não me engano, mais comum dentre os adultos, tá? Mas ele pode acometer tanto adultos como crianças também. Então, ele é um eczema descamativo leve, é crônico e geralmente está limitado àquelas regiões do corpo que tem muita produção de sebo. Então, principalmente couro cabeludo, face, região principalmente entre as sobrancelhas, atrás das orelhas, embaixo do queixo, sulco nasolabial, a região malar anterior, são áreas de acometimento da dermatite seborreica. Ela é a famosa caspa, tá? Dermatite seborreica é a caspa. E quando a gente abre o couro cabeludo do paciente, se ele tem uma lesão um pouco mais inflamada, a gente vai ver igual a gente está vendo aqui nessa lesão à direita, que é a placa eritematosa em base e a descamação em cima. Não parece psoríase aqui? Essa da direita? Não lembra um pouquinho a psoríase? Lembra que a psoríase também acomete o couro cabeludo? Então, por isso que a gente tem que estar atento à morfologia da lesão. A dermatite seborreica é menos infiltrada do que a psoríase. Olha, a gente vê o eritema, mas ela não é aquele eritema denso, igual da psoríase. E as escamas aqui não são prateadas iguais às da psoríase. A psoríase é a escama prateada, tá? Na dermatite seborreica, as escamas são levemente amareladas. Pode ser que a escama desse paciente seja branca e eu confunda? Pode ser, mas aí você levando em consideração, esse paciente provavelmente vai ter acometimento em face nessas áreas e vai ter acometimento retroauricular, a gente não vai confundir com psoríase, tá? E outra coisa também, desconfie, se o paciente vem só com acometimento em couro cabeludo, a gente não pensa primeiro em psoríase, a menos que seja uma placa muito bem delimitada, mas não é a primeira hipótese, tá? Faz sim um diagnóstico diferencial dependendo da lesão, mas não é a primeira hipótese, a gente pensa primeiro em dermatite seborreica. Na dermatologia, a gente usa o dermatoscópio,
que é aquela lupinha que a gente faz no aumento e consegue ver ali da onde saem os folículos. Com o dermatoscópio a gente consegue diferenciar psoríase de dermatite seborreica, tá? Eu lembro que eu tive uma paciente que ela fazia escama prateada ao redor aqui de toda a coroa. E era um infiltrado bem denso, era aquele infiltrado bem edematoso, eritemato descamativo, com escamas prateadas aqui nessa região de coroa, rente à implantação da linha capilar. Aí, eu fiquei na dúvida com ela, porque a lesão era muito clássica da psoríase, só que ela não tinha lesão em nenhum outro lugar do corpo e não tinha lesão em face também, para eu poder fazer o diagnóstico diferencial. Ela só tinha essa lesão. Aí eu tratei ela como dermatite seborreica. Eu falei, olha, não é comum que a psoríase se apresente dessa forma, somente nessa região, somente no couro cabeludo. Mas a lesão está muito característica de psoríase, sim, tinha característica. Tratei dermatite seborreica, 15 dias ela estava top, não teve mais, a gente não teve manutenção. Então, às vezes a lesão alimentar pode enganar, mas a gente conhecendo como que é a implantação da doença, a gente consegue fazer uma prova terapêutica com aquela hipótese mais forte na nossa cabeça e muitas vezes o paciente vai ter melhor, tá? Se ela não tivesse tido resposta terapêutica, o que eu faria? A biópsia para a gente poder documentar o diagnóstico da psoríase e a gente iniciaria o tratamento para a psoríase, tá? É isso que acontece. Dermatite seborreica, ela costuma ficar nessas áreas onde as glândulas sebáceas são mais ativas, está relacionada a uma superprodução do sebo e a composição dos lipídios na superfície da pele é um fator muito importante. Por quê? Eles vão ser comidinha para malacésia por fora. Aquele bichinho que está presente na nossa pele, que é um funguinho comensal, tá? Então a gente já tem a malacésia no couro cabeludo e na nossa pele. Acontece um desequilíbrio e aí a gente acaba tendo o surgimento da doença. Esse desequilíbrio pode ser por aumento da malacésia, apesar de que isso não é muito forte na literatura. Não existe uma relação, assim, não foi definido que o aumento da malacésia de fato vai causar a dermatite seborreica. A gente precisa de outros fatores, é multifatorial. Então eu preciso da malacésia, eu preciso da hiperprodução de sebo, eu preciso que a composição desse sebo seja agradável para o bichinho poder se alimentar e preciso de um desequilíbrio imunológico. E aí eu tenho a doença, tá? Então é uma doença multifatorial. Então, nos pacientes com dermatite seborreica, geralmente a gente tem triglicerídeos e colesterol elevados, tá? Na grande maioria das vezes. E as manifestações são mais graves em pacientes soropositivos. A teoria pela qual as manifestações são mais graves nesses pacientes é porque eu tenho uma diminuição da resposta imune nesse meu paciente. Então, acabo tendo uma proliferação maior do bicho. E se aquele seco for agradável para o bicho, a malacésia vai consumir, vai se proliferar, vai se desenvolver e vai acometer outras áreas de seborreia. Ela é definida por parâmetros clínicos, o nosso diagnóstico vai ser clínico, não vai ter biópsia, não vai ter nenhum exame que a gente vai usar para poder fechar o diagnóstico. Nós vamos ter manchas bem delimitadas, às vezes nem sempre, tá? Mas ok, no livro fala que são bem delimitadas. Ou placas finas que podem variar desde o rosa amarelado até o vermelho escuro e até o acastanhado. Então a cor da lesão vai ser muito variável. A gente vai ter as escamas parecidas com flocos. Quando a gente vê caspa, são floquinhos. São os mesmos flocos que a gente vai ter em outras regiões acometidas também. Então a gente vai levar em consideração também que a doença está implantada em áreas de predileção, que a doença tem predileção por áreas ricas em glândulas sebáceas. Então todo um paciente com uma lesão muito sugestiva de psoríase, mas as lesões dele estão entre as sobrancelhas, embaixo da boca, aqui no meio, e posso ter lesão também aqui na região external, porque é uma área que tem um aumento de glândulas sebáceas também. Então eu posso sim ter descamação nessa região. Fala menos a favor de psoríase, pode ser um diagnóstico diferencial, fala menos a favor de psoríase e mais a favor de dermatite seborreica, porque são áreas de seborreia, tá?
Geralmente é localizada, mas tem casos descritos de electrodermia, principalmente nos pacientes imunossuprimidos, tá? Então acaba tendo, e também recém-nascidos. Então acaba tendo acometimento de mais áreas do corpo. Eu vou mostrar um bebezinho aqui, ó, à direita. O bebezinho com electrodermia por conta de dermatite seborreica, triste, né? Na forma infantil, geralmente começa depois de uma semana após o nascimento, que é a época em que as glândulas sebáceas têm um aumento da produção de sebo nesse período neonatal. Então, aumenta a produção de sebo, a malacésia já é um funguinho comensal, então a gente tem a dermatite seborreica se formando ali naquele bebê. A gente pode ter escamas gordurosas, como a gente vê aqui nessa região de superfície do bebezinho, escamas gordurosas que podem ser aderentes ao vértex, é muito comum na região de couro cabeludo, nas regiões anteriores das fontanelas e também podem se estender por todo o couro cabeludo. A gente chama de crosta láctea, tá? Quando o bebezinho tem essa crosta láctea, a gente precisa orientar a mãe a usar um óleozinho mineral para poder fazer a limpeza e a remoção dessa crosta. Se ela só arrancar, vai machucar a pele do bebê. Principalmente no couro cabeludo, pode fazer área de alopecia cicatricial. Por quê? Vai machucar, vai acontecer ali um processo cicatricial de fibrose, e onde tem fibrose naquela derme, não vai ter nascimento de pelo, não vai ter folículo piloso. Então, essa criança vai ficar para sempre com alopecia cicatricial. Então, essa orientação é muito importante. A gente pode ter lesões em axilas, em dobras inguinais, no caso do bebê, tá? Que podem ficar muito inflamadas, exudativas, e a gente acaba tendo infecção sobreposta por cândida. Então, eu acabo tendo uma dermatite seborreica associada a uma candidíase nessas áreas de dobra, tá? Precisa de muito cuidado. É por isso que a gente aprende em epidemiologia que os primeiros meses de vida, principalmente do bebê, dependem muito do grau de instrução da mãe. Então, se a mãe seguir bem as orientações de higiene desse bebê, souber reconhecer que tem alguma lesão diferente surgindo naquele recém-nascido e levar ele para buscar atendimento médico, dificilmente esse bebê vai ter uma complicação da doença. Agora, se ela achar que é isso mesmo, se ela começar a botar uma rosa em cima, borra de café, a criança vai piorar, tá? E isso pode levar até uma sepse, tá bom? Então, é algo grave. Dermatite seborreica infantil é uma coisa comum, é para ser uma coisa branda, mas se a mãe não souber identificar a doença nessas áreas de dobras para poder levar no médico, a gente pode ter complicações graves. Dermatite seborreica no adulto, a gente vai ter, como eu falei, couro cabeludo e face. Olha aqui essa lesão, como ela é bem diferente daquelas primeiras que eu estava mostrando, né? A da minha paciente era bem parecida com isso daqui, só que tinha escamas prateadas aderidas, bem aderidas. A gente vai ter lesões em couro cabeludo e face, podem estar presentes no tórax, como eu falei. A dermatite seborreica, geralmente, ela pode estar presente em região de vértex e na região parietal, tá? O que acontece? Também tem um fator ambiental importante e dos hábitos de higiene. Se eu fico com o meu cabelo, se eu lavo o meu cabelo, tá molhado, deito, aqui, encostei no sofá para assistir televisão, meu cabelo seca assim, já tenho uma malacésia, eu já tenho uma predisposição, eu já tive dermatite seborreica, já tenho predisposição, eu faço um ambiente úmido e quentinho para o fungo se proliferar ainda mais e começar a consumir o sebinho do restante daquela área do couro cabeludo. Tem um desequilíbrio da resposta imune. Eu vou ter uma extensão maior da lesão. Às vezes eu estou com a minha dermatite seborreica controlada, mas eu fico com esse hábito de deitar com o cabelo molhado, de dormir com o cabelo molhado, então eu estou fornecendo um meio de cultura favorável para eu ter proliferação da malacésia. Oi? Professora, se secar no secador logo depois, isso não precisa ser logo depois, tá? A gente pode deixar o cabelo secar ao natural, não tem problema. A questão é só deitar com ele úmido. Secar com o secador, ótimo. O secador ele não seca
ter, para que o couro cabeludo seque de fato, tá? O secador ele seca aí, em média, uns 90% de fato dos fios. Mas já é o suficiente para a gente não trazer um ambiente tão favorável de meio de corrida, tá? Não tem problema lavar cabelo à noite, tá, gente? Só não durmam de cabelo molhado. Se o fungo consome o sebo, quando você fica com aquele cabelo ceboso, 2, 3 dias sem lavar, o que acontece? Muita comida, né? Muita comida pro fungo. Se eu somo ao estágio da faculdade, que eu coloco a touquinha bem quentinha e vou lá fazer o meu estágio naquele calor do hospital, do semi-pronto, todo mundo aqui vai ter dermatite seborreica, as meninas todas, tá? Na faculdade, é fator de risco, vocês estudantes de medicina. É a dermatite seborreica. As crises de estresse também tem um fator importante, não são explicadas, tá? Mas o estresse emocional também, muito provavelmente por conta desse desequilíbrio imunológico, tá? Geralmente tem fluido, então da coceira no couro cabeludo, coceira em região de face, nos locais de acometimento. Importante, gente, acomete geralmente o sulco nasolabial, não é sempre, não são todos os casos, mas é uma doença que costuma acometer sulco nasolabial. Então, se você vê um paciente com doença eritema inflamativa nessa região do sulco nasolabial, primeira hipótese é dermatite seborreica, tá? Porque é a área de produção aumentada de sebo. Outras doenças, como por exemplo a rosácea, o lúpus, que também cursam com eritema facial, pode ser um eritema inflamativo, não costumam acometer sulco nasolabial. Não quer dizer que não vão, mas não costumam acometer, tá? No rosto, as escamas costumam ser furfuráceas ou em flocos, como já foi citado antes. Essa pele é muito sensível, ela tem deficiência de barreira, está inflamada, está descamando, tem deficiência de barreira. Então, eu tenho uma sensibilidade maior a qualquer terapia tópica. É aquele paciente que vai passar qualquer coisa no rosto e vai arder. Vai passar um protetor solar e vai ter ardência, tá? E, claro, como eu falei, diagnóstico diferencial com lúpus e rosácea, que são duas doenças que fazem com frequência eritema facial. E uma coisa importante, tá? A dermatite seborreica, geralmente, ela está associada com a rosácea. Então, o paciente pode ter as duas doenças. Às vezes você vai tratar da rosácea, vai melhorar da rosácea, continua descamando. É porque não tratou a dermatite seborreica, tá bom? Tem que tratar também. Tratamento na criança. Geralmente, na criança, costuma responder muito bem com os cuidados da pele, com banhos e a aplicação dos emolientes, que foi o caso que eu citei do óleo mineral, a vaselina sólida líquida, faz a mesma função. O creme de cetoconazol, ele só é indicado nos casos mais extensos, tá? Então, aqueles pacientes que têm uma dermatite seborreica mais grave, mais exuberante, a gente acaba tendo que usar o medicamento. A gente faz a aplicação do creme de cetoconazol. E, às vezes, a gente vai ter que usar corticóide de baixa potência, mas para poder suprimir a inflamação naqueles pacientes muito inflamados, mas em criança isso é muito difícil de chegar a precisar acontecer, tá? É mais... Quando a gente precisa, o cetoconazol, na maioria das vezes, resolve. No adulto, vocês vão pegar muito isso, pega muito no postinho de saúde, tá? Dermatite seborreica, em face e couro cabeludo. A gente faz uso dos azóis tópicos, então cetoconazol principalmente, excelente shampoo, que vai lavar o couro cabeludo, vai orientar o paciente a esfregar no rosto também. Cerca aí de 3 vezes na semana já está o suficiente, tá? Deixa de 10 minutinhos, faz bastante espuma e depois enxágua. Para as meninas que têm o cabelo, o cetoconazol resseca bastante. Para as meninas que têm essa preocupação, eu gosto de orientar a fazer uma umectação com óleo de coco ou qualquer óleo que vocês tenham em casa, que assim protege um pouco os fios e resseca menos, tá? Mas é interessante. Shampoo de ciclopiroxolamina é também excelente porque tem atividade antifúngica e anti-inflamatória. Eu acho que é o que eu mais gosto, tá? Para dermatite seborreica é o de ciclopiroxolamina. Geralmente eles têm também agentes queratonilíticos na fórmula, que é, por exemplo, o ácido salicílico,
porque o ácido salicílico ele desprende os plugs de queratina, então ele facilita que essas escamas sejam removidas com mais facilidade, ele faz como se fosse uma esfoliação. E é uma doença, gente, que tende a recidiva, eu já tenho a predisposição. A malacésia vai estar ali no meu couro cabeludo e na minha pele, quer eu queira ou não. Então eu tenho predisposição. Se eu não orientar meu paciente com esses hábitos de higiene do cabelo, de secar, higiene do rosto também, lembrando, tá? Não é uma doença de falta de higiene, não. Mas se eu não orientar ao paciente que isso também é importante, se ele ficar 3, 4 dias sem lavar o cabelo, vai ter recidiva da doença, tá bom? Então quem tem dermatite seborreica é no máximo estourando dia sim, dia não, tem que lavar, no máximo. O certo seria lavar todo dia para não acumular sebo. Mas eu sei que fica enviado. Então, dia sim, dia não, quem tem dermatite seborreica. E geralmente, quando o paciente adere a isso mesmo, não volta, tá? Acaba controlando a doença. E a gente deixa o medicamento, o shampoo, para o paciente usar a cada 15 dias, a cada 1 mês, porque o tempo, a malacésia, ela leva um tempo para se proliferar que é longo. Então, são longos intervalos que a gente precisa ter para ter recorrência da doença. Não é que você teve a dermatite seborreica, tratou na semana que vem você tem de novo. Não. Você vai ter daqui 2, 3 meses. Então, se você não tiver o uso do shampoo aí a cada 15 dias para sempre estar mantendo controle da população de malacésia, está tranquilo. Esse paciente dificilmente vai ter uma recidiva se ele continuar seguindo as suas orientações, tá? Os estágios iniciais podem incluir corticoide de baixa potência, só para a gente diminuir a inflamação, diminuir aquele incômodo, principalmente no face, porque é muito desagradável. E emolientes, que são aqueles hidratantes que vão auxiliar na recuperação da barreira da pele. Rosácea, bem diferente da dermatite seborreica, né? Olha essa foto. Vocês acham bem diferente? Eu acho bem parecido. Oi? Parece bastante igual. Muito parecido, gente. Muito parecido. E nesse caso, eu fiz questão de pegar um caso de rosácea que acomete o sulco nasolabial. Para vocês verem que na medicina nem nunca, nem sempre. Tá? Então pode acometer sim. Não é comum, mas pode acometer. A rosácea vai ser uma pele extremamente xerodérmica, tá? Muito seca. Geralmente não vai ter descamação visível, mas se ela for associada com dermatite seborreica, a gente vai ver uma descamação. É uma doença inflamatória crônica, que é observada principalmente no rosto e tem períodos de exacerbação e melhora. Então acontece um processo inflamatório que envolve os vasos e a unidade pilosebácea, que desenvolve um eritema e tem sintomas de dor, queimação, prurido e o flushing, que é a pessoa ficar vermelha. Então assim, eu sou uma pessoa que eu fico brava, fico vermelha, um pimentão. Cara, grande chance de você ser uma pessoa que tem o diagnóstico de rosácea, porque isso não é comum na população geral, tá? Esse rubor facial que fica vermelho e pimentão é um fator, um dos critérios diagnósticos para rosácea. O componente inflamatório, ele aumenta a sensibilidade dessa pele e também diminui o limiar de tolerância para muitos agentes de uso tópico, assim como acontece na dermatite seborreica. Então, quem tem rosácea também tem inflamação de pele que causa defeito de barreira, tá? A inflamação, ela não gera, ela não faz com que aquele tecido perca a função ou altere a função. Não é isso que a inflamação faz nos tecidos. Se eu tenho uma pele inflamada, aquele local que está inflamado, ele está com alteração de função. A função da pele é a função de barreira. Está prejudicada. Então, por isso, eu acabo ficando mais suscetível a irritações, a sensibilidade, inclusive a sensibilidade de outras bactérias ou fungos comensais da pele, tá? Ácaros. Rosácea, então, os fatores desencadeantes. Cosméticos, então, eu vi o skincare lá da Virgínia, comprei, usei, minha pele ficou toda vermelha. Quem? Você? Não? Elas meninas olhavam pra ti. Comprei o skincare por conta própria, porque eu achei legal, porque eu vi alguém falando na internet.
Usei uma vez, fiquei toda vermelha, não uso nunca mais. Pode ser que tenha desencadeado uma resposta inflamatória na sua pele, pode ter sido somente uma intolerância a algum dos ativos que estão lá, ou pode ser que você já tenha uma sensibilidade por ter rosácea e foi um fator desencadeante da crise, tá? E aí, às vezes, precisa ir até no dermatologista para poder resolver essa crise, porque a pele não volta ao normal somente com a suspensão do cosmético. Uso de retinoides pode desencadear, uso de corticoides, uso de sabonetes com alta detergência. Então, aqueles sabonetes que limpam demais, que a gente lava o rosto, eles podem também remover a barreira da pele lipídica, né? A pele tem a gordurinha que faz a barreira lipídica. Se eu esfrego com detergente não tira de gordura. Muitos sabonetes faciais, eles têm alta detergência, que é para tirar o sebo mesmo. Então eu removo aquele manto lipídico da minha pele. Eu tenho um ácaro na pele chamado Demodex, que é o ácaro relacionado com a rosácea. Demodex vai lá, encontra uma oportunidade de defeito de barreira da pele e começa a fazer o processo inflamatório. Junta que eu já tenho uma tendência genética a ter a rosácea, então eu acabo desenvolvendo a doença também. A rosácea também pode ter multifatorial. Então, depende do ácaro na pele. Em alguns tipos, tá, gente? Não é todo tipo de rosácea que vai ter o Demodex. Eu vou mostrar para vocês, tem 4 tipos de rosácea. Às vezes a gente mata o ácaro, mas o eritema continua. Olha aqui essa foto de antes e depois. Então, antes, a paciente tinha uma rosácea papulopustulosa, com lesões bem infiltradas. Então, tinha aquela pele edemaciada, com bastante ativação de vasos, com pápulas, às vezes até pústulas, que pode confundir com uma crise de acne. Depois de tratada, ela manteve o rubor facial. Isso porque a rosácea também é uma doença que acomete os vasos sanguíneos, tá bom? Então, se mantém uma inflamação, ainda que mínima, e tem dilatação de vasos sanguíneos, e essa doença pode evoluir para telangiectasias também, como a gente vai ver mais à frente. Drogas como álcool, tabaco, outras coisas também, café, bebidas quentes, tudo isso pode desencadear uma crise de rosácea. Eu pergunto bastante para os pacientes, quando você bebe vinho, você fica vermelho? Quando o paciente fala que fica vermelho quando bebe vinho, geralmente é um paciente que tem rosácea. Você está se diagnosticando com rosácea? Pois é. Quando o paciente fala que bebe vinho e fica vermelho, geralmente é rosácea, tá? Alimentos como pimenta, chocolate, eles também podem ser fatores desencadeantes. E vocês estão vendo que são vários fatores que podem desencadear, né? Então, cada pessoa vai saber o que desencadeia a rosácea em si. Eu, Nayara, minha, desencadeia com extremos de temperatura, principalmente calor. Então, no meio do ano aqui, vocês nem me reconhecem na rua. Eu sou vermelha. A minha pele é assim, é um rubor facial que eu taco base, não resolve. Eu continuo cor de rosa, pelo menos, sabe? Porque nada resolve. Eu posso tratar, posso usar medicamento, não melhora de jeito nenhum. Estresse emocional também pode ser um fator desencadeante. Gente, o vento é um negócio absurdo, mas o vento, ele faz, se a gente está com o rosto exposto ao vento, a gente vê muito em montanhista, né? É frio excessivo associado ao vento da montanha, nossa, né? Principalmente que região malar anterior, nariz, são bem acometidas. O vento, ele faz com que as moléculas de água se choquem e evaporem, tá? Desidratando a pele, e essa desidratação excessiva por conta do vento também pode levar a um defeito de barreira que demolece, tá? Ou desencadear uma resposta inflamatória que também não é explicada pelo vento. Mas essa hipótese de que por conta da desidratação a gente acaba tendo uma deficiência de barreira e vira uma porta de entrada para o Demodex é uma das hipóteses que para mim mais fazem assim, sentido, tá? Mesmo porque a patogênese da rosácea também é desconhecida, assim como a grande maioria das doenças que a gente está vendo aqui. Exercício físico. Eu malho e fico vermelha. Você malha e fica vermelha? Pronto. Já tem aí uns 3 critérios. E alterações hormonais. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional. A vermelhidão piorou. Ou então, parei o anticoncepcional. Vermelhidão piorou. Essas alterações também são importantes.
pensando bem, de alterações hormonais, né? A minha rosácea estava controlada. Quando eu estava com 4 semanas de gestação, piorou muito. E na gestação a gente tem uma restrição de tratamentos, né? Os melhores tratamentos para rosácea a gente não consegue usar durante a gestação. Então, assim, vai ser um cardiograma durante a gestação. A rosácea ocular, tá? Isso daqui a gente não vai tratar, a gente vai mandar para o hospital. Nem sei como que trata, mas é uma das apresentações. A papilopusculosa, que daí é o dermato que trata, esse daí é o mais frequente no consultório, porque os pacientes vêm até mim achando que estão com acne. E não é acne, é rosácea. Ainda bem, porque o tratamento é muito mais fácil, tá? Geralmente a papilopusculosa está associada sim ao Demodex, então a gente trata com ivermectina tópica, às vezes ivermectina oral, e o paciente melhora aí dentro de um mês de tratamento, continua o tratamento pelas 8 semanas e fica top, tá? Muito bom mesmo. A eritema telangiectásica, ela não tem pápulas, mas como é uma doença que acomete os vasos sanguíneos, a gente pode ter uma dilatação das vênulas e das arteríolas periféricas, tá? E a gente acaba fazendo telangiectasia. E isso não melhora com remédio, é só laser, para poder coagular essas telangiectasias, tá? E fica muito bom. O laser coagula tudo, fica perfeito, essa pele vai ficar lisinha, branquinha. Tá? Mas precisa ter a disponibilidade de fazer o tratamento. No serviço que eu fiz a dermatologia, a gente tinha o laser de graça. Então, todo paciente nosso, era um atendimento via SUS, todo paciente nosso que tinha rosácea, que tinha telangiectasia, a gente colocava na lista do laser e dentro assim, de uns 2 meses ele já ligava para o paciente e o paciente fazia as 3 sessões. Então, ele ficava perfeito, e a pele fica linda, e rejuvenesce também. Ficava perfeito. Aí todo mundo, e a gente podia fazer também, né? Todo mundo queria rosácea para poder fazer o laser, de graça. A rosácea fiamatosa, todo mundo tem um voo assim, né? Vocês têm um voo com nariz desse? Pode ser menos. Não, gente, ninguém tem um voo assim? Um tio do interior? Um tio sim. Ah tá, então tio tem. Ou não tem, mas tio tem. Pois é. Principalmente quem é descendente de italiano, português, espanhol, vai ter um tio, um avô que é assim, que tem esse nariz, tá? Por isso que existe aquele mito de que o nariz não para de crescer, né? Porque a rosácea fiamatosa, ela vai fazendo um processo inflamatório tão intenso nessas regiões de aumento de glândula sebácea, principalmente na área do nariz, mas a gente vê que também se estende para a região de malária interior. Que o que acontece? Esse processo inflamatório crônico intenso vai fazendo fibrose e o tecido vai aumentando de tamanho, porque o processo inflamatório ele não para. Então, o tratamento deveria ser preventivo. A gente trata os pacientes antes para que eles não cheguem nesse ponto, é mais comum em homens, tá? A gente trata antes, controla a doença para que não fique com fima. Quando chega no ponto de ficar com fima, é super difícil de tratar, porque o tratamento é só cirúrgico. Então a gente vai fatiar, é bem feia a cirurgia, tá? A gente vai cortando até tirar toda essa fibrose e deixa cicatrizar por segunda intenção, tá? Fica bem bom, não fica muito não. Mas é bem desagradável. Eu não faço esse tipo de cirurgia porque é bem desagradável mesmo. Nesse caso, nem laser funciona mais, porque já tem tecido fibrótico. Então, o laser vai melhorar a vermelhidão. A gente vai tratar, vai melhorar toda essa vermelhidão. Olha, esse paciente tem Demodex também, porque ele está fazendo pústulo. Um vô de 80 anos tem espinha? Ah, não tem, né? Isso daí é rosácea. Então, a gente trata Demodex, a gente trata, controla a rosácea, a inflamação. Pode fazer um laser para poder melhorar o eritema, mas o nariz grosso, tuberoso, é só cirúrgico, tá bom? Mas a gente faz todo esse processo antes, né? Antes de fazer a cirurgia. Os tratamentos vão ser basicamente ácido azelaico, ácido retinóico, que mais irrita do que resolve o problema, mas ele é bacana também. Tem pacientes que respondem muito bem ao ácido retinóico. Eu, por exemplo, como não tenho paciência de tratar, de ficar passando, porque eu não gosto de fazer skincare, né? Então, eu não tenho paciência de ficar aplicando os produtos todos os dias, eu sempre abandonava o tratamento. Então eu fazia lá no meu consultório um peeling de ácido retinóico
tratava, resolvia por uns 2 meses, depois quando ficava ruim de novo, eu fazia o clínico, porque de graça mesmo, é o que eu faço, né? Eu sou minha médica. Então, eu podia ser uma paciente rebelde, não tinha problema. Uso de hidratantes calmantes para a gente poder repor essa barreira e tratamentos sistêmicos também. Então, doxiciclina tem um excelente resultado, mas o índice de recidiva é alto. E a isotretinoína, que é o valproato, também é bem bacana. Durante 4 meses de tratamento a gente consegue melhorar bem a rosácea. E o uso off-label, eu não coloquei ali no uso tópico, mas a ivermectina tópica é o melhor tratamento desde a rosácea mais leve até a rosácea mais grave, tá? A tópica, quem teve. Só que ela só pode ser usada durante 3 meses no máximo, né? O ácido azelaico, por exemplo, ele pode ser usado a longo prazo. O metronidazol também é descrito como tratamento de rosácea tópico. Só que o metronidazol tópico em contato com o solo, existe relato que ele pode ser carcinogênico, então eu prefiro evitar de usar, mas a resposta é boa com ele também, tá? O que mais, gente? E a ivermectina via oral, que também ela auxilia a matar o Demodex. Isso é off-label, tá? Eu trato meus pacientes assim, tenho bons resultados, mas é off-label, não vai estar na literatura. E a gente faz orientações para evitar o agravo da doença. Então, a minha paciente está com rosácea, identificou qual é o fator de desencadeante dela, orientar a evitar aquilo. Se for um vinho, se você não quer ter outra crise de rosácea, vai ter que parar de beber o vinho. É você que vai pesar o risco-benefício. Se você prefere beber vinho com rosácea, ou não ter a rosácea e não beber vinho, né? A maioria fica com vinho e a rosácea ali. A gente trata e enxuga gelo. Quem mora em Rondônia e tem a rosácea desencadeada pelo calor excessivo, tem como resolver? Gente, não tem. Você entra no carro e já desencadeou de novo, né? É todo dia. Acho que é a última doença que a gente vai falar. O lúpus cutâneo. Gente, lúpus eu vou passar bem rapidinho por cima, porque eu não vou cobrar isso na prova, tá? Lúpus não é legal não de vocês diagnosticarem. Não são vocês que vão tratar, vocês vão ficar em dúvida toda vez que verem um lúpus, então vocês sempre vão encaminhar para o dermato, porque vocês não vão ter certeza. Então eu quero que vocês entendam a doença, se preocupem em prestar atenção, anotem o que for importante para a prática clínica de vocês, mas podem ficar tranquilos que o lúpus eu não vou cobrar na prova, tá? Vou deixar para vocês estudarem isso lá em Romano. Então o que acontece? Para a gente ter um lúpus cutâneo, geralmente a gente tem a predisposição genética da doença associado a uma exposição ultravioleta, tá? Às vezes é desencadeado por medicamento. Os fatores ambientais também são importantes, porque a gente vê uma associação importante do lúpus, principalmente com o estresse emocional, tá? O desencadeamento do lúpus por estresse emocional. Então a gente tem a interação dos fatores genéticos, ambientais, com a radiação ultravioleta, ou então com o uso de algum medicamento que desencadeia. E isso faz uma cascata inflamatória, com liberação de citocinas, quimiocina, e a resposta inflamatória, ela vai para a pele e, dependendo de qual tipo de lesão que a gente vai ter, ela vai estar situada em uma altura da pele, que eu vou mostrar para vocês depois no esquema. Então aqui, olha, a gente vai ter o lúpus cutâneo agudo, que é essa primeira paciente aqui. Lúpus cutâneo agudo está associado ao lúpus eritematoso sistêmico, tá? Geralmente é uma manifestação do lúpus eritematoso sistêmico. Então, o lúpus agudo é o lúpus eritematoso sistêmico. O subagudo, que a gente tem cerca de 15 a 20% dos pacientes que acabam fazendo também lúpus eritematoso sistêmico. E a gente tem o lúpus cutâneo crônico, que é uma doença restrita à pele, que raramente eu vou ter o desenvolvimento do lúpus eritematoso sistêmico, tá bom? Então, aqui em cima, olha. No lúpus eritematoso cutâneo agudo, eu tenho um infiltrado inflamatório leve, aqui próximo da membrana basal, mas não chega a cometer membrana basal, e está na derme superficial. Então é um infiltrado mais brando. Eu vou ter ali um eritema, eu não vou ter uma lesão infiltrada, edematosa, tá? Eu vou ter ali mais um eritema.
No lúpus cutâneo subagudo, olha como o infiltrado já é um pouco maior. Continua sendo infiltrado aqui na derme superficial, mas ele já ganha um pouquinho mais de profundidade, que é o subagudo, tá? E aqui no lúpus eritematoso discoide, que é o mais presente, por exemplo, no cutâneo, tá bom? Lúpus eritematoso discoide, no cutâneo não, ele está presente no crônico, principalmente, mas ele costuma ser uma das primeiras aparições na pele também do lúpus cutâneo agudo, que faz diagnóstico diferencial com lúpus eritematoso sistêmico. Ele é um dos critérios para a gente definir se aquele paciente tem lúpus, tá? Sistêmico. Olha aqui, eu tenho um infiltrado inflamatório que pega toda a derme superficial e profunda, acomete folículos pilosos e acomete também membrana basal. Então eu posso ter até bolha de escamação, tá? Porque tem acometimento de membrana basal também. Aqui no lúpus túmido, eu já tenho o infiltrado mais profundo, que fica ali na derme profunda. Então, as lesões vão ser mais endurecidas, porque a inflamação já está mais baixa e ela é bem intensa. E ali, por último, o lúpus pérneo, que vai acometer as pontas dos dedos e pontas dos pés, que a gente vai ter o lúpus pérneo, não, desculpa. Ali não é o infiltrado do lúpus pérneo. Esse daqui é da paniculite lúpica. E aqui está leve, mas é paniculite lúpica. Porque é o infiltrado inflamatório já no panículo adiposo. Eu vou mostrar a foto para vocês. Então, eu tenho pouco infiltrado na derme profunda e muito infiltrado inflamatório na região de panículo adiposo. Então, vamos lá. A gente tem lesões frequentes na face, no couro cabeludo e nas orelhas. Quando você pega um paciente com orelha descamando, pavilhão auricular, região anterior, tem descamação na orelha, isso é muito clássico de lúpus cutâneo crônico, tá? Então fique atentos, porque esse paciente provavelmente vai ter lúpus. Ai, gente, eu só vejo vocês, calma. Calma, pode ser seborreia, tá? Pode ser seborreia, geralmente é seborreia. Atrás da orelha é seborreia, aqui na frente, aí a gente já conversa. Alguns pacientes, eles podem ter padrão de fotodistribuição. Então, lembra que eu falei que tem associação com radiação ultravioleta? Então, as áreas expostas, elas geralmente acabam fazendo lesão. As lesões discoides, que são aquelas mais profundas, lembra? Infiltrado inflamatório, elas pegam derme superficial, membrana basal e derme profunda, elas têm um potencial maior de fazer cicatriz. Inclusive, se acomete a área de pelo, como por exemplo no couro cabeludo, faz alopécia cicatricial. O paciente perde cabelo naquela região, forma uma cicatriz e não nasce mais cabelo lá. E, como eu falei, as lesões discordes, elas são um dos 11 critérios da área para definir a presença de lúpus eritematoso sistêmico. Então, é algo muito importante. Aqui, olha, as lesões discordes, como que elas se manifestam. Olha aqui a descamação no pavilhão auricular. Pronto. Olha aqui a descamação no pavilhão auricular. As lesões, elas podem ser tão infiltradas e tão inflamatórias que elas podem causar desfiguração do nosso paciente, tá? E aqui, lesões descamativas no nariz com base eritematosa também. O lúpus, particularmente, não me faz, o lúpus discoide, né? Ele não me faz pensar em lesões que fazem diagnóstico diferencial das outras que a gente viu até agora. Aqui o exemplo de alopecia cicatricial, a paniculite lúpica, que é a inflamação do tecido adiposo em determinada região, o lúpus pérneo, que vai acometer somente as pontas dos dedos, tanto dos pés como das mãos. O lúpus pérneo, muito comum no lúpus cutâneo crônico, que é uma doença restrita à pele, e a paniculite lúpica também, muito comum no lúpus cutâneo crônico, que é restrita à pele. A paniculite lúpica, às vezes, tem uma dificuldade de fechar diagnóstico, porque você vai fazer a biópsia, você pega pouco do tecido subcutâneo. E se você suspeita de paniculite lúpica, o ideal é que a biópsia aprofunde mais, para que você pegue o que está no gordura, para ver o infiltrado inflamatório. O lúpus túmido, que é comum que a gente veja também ali no cutâneo crônico, né?
a gente tem lesões que parecem, essas sim, parecem tinha, tá? Parece fungo. Então a gente tem aí lesões que são endurecidas, elas são lesões infiltradas, eritematosas, edematosas e não costumam descamar. Aqui a gente tem o lúpus cutâneo subagudo, que fazem lesões, e assim, a gente tem essa cerca de 10 a 15% que podem desenvolver lúpus eritematoso sistêmico, e a gente vai fazer sim bordas descamativas no caso do lúpus subagudo, tá? Que também parece fungo, parece muita coisa. Aqui parece até uma escabiose, se for pruriginoso, se o paciente tiver história, né? O lúpus agudo, que na maioria das vezes vai ser a manifestação do lúpus cutâneo sistêmico, as lesões são muito superficiais, lembra que eu mostrei para vocês? Aqui, olha, no lúpus cutâneo subagudo, elas também são superficiais. Então, elas não tendem a deixar cicatrizes, como, por exemplo, nas lesões discoides que a gente viu, tá? Agora, aqui, no lúpus cutâneo agudo, as lesões são ainda mais superficiais e é um rubor que a gente vê que está superficial, está ali na derme superficial. Muitas vezes são desencadeadas pela exposição solar e tem uma associação forte com o anticorpo anti-DNA-DS, tá? E esses pacientes que fazem rash malar também têm uma probabilidade alta de fazer nefrite lúpica. Então, são manifestações que estão associadas. Pegou um paciente com rash malar, gente, não confunda isso aqui com rosácea, ó, bem asa de borboleta, que pega nariz, poupa a parte do sulco nasolabial, tá vendo? Tá vendo que todas aqui poupam? O lúpus costuma poupar, tá? Porque a área é fotoexposta. Olha aqui, ó, essa paciente tem um lábio mais volumoso, então provavelmente ele é um pouquinho mais altinho. Tá vendo que aqui na base já pegou? Provavelmente foi a área que teve exposição solar. Foi. Professora, essa lesão, essa característica borboleta é comum só do lúpus? A gente não é papo de pneumonia. Você pode tomar um sol, ficar queimado, e aí a sua queimadura vai ser em formato de asa de borboleta. Mas o paciente chegou lá para gente. Você pensa em lúpus, tá? O que acontece com o lúpus, gente? Isso aqui, pra você ficar desse jeito, tomando solzão na praia, vai um tempinho, né? O paciente do lúpus, muitas vezes ele sai do carro, entra no laboratório para pegar o exame e já ficou assim. Então, é muita fotossensibilidade no lúpus, tá? É bem rápido mesmo. Aí, eu lembro que quando eu era pequena, a gente teve um caso do lúpus no Cosme Damião, que a paciente tinha as lesões discoides, FAM positivo, fechava vários critérios para o lúpus, e ela não tinha rash malar. E tinha um dos médicos que estava teimando que não era lúpus. E os outros acreditavam que era assim porque ela tinha vários critérios. A menina foi fazer, eu acho que uma ressonância ou um ultrassom, saiu do Cosme andando e foi para o hospital de base por dentro. Não sei se vocês já andaram no hospital de base, já foram, gente? Do hospital de base? Do Cosme para o básico? É por dentro, você praticamente não pega sol. Praticamente não pega sol. Você vai andar de 10, 15 segundos no sol. Ela foi e voltou. Quando ela voltou, ela estava com rash malar. Tá? Então foi bem rápido. Era muita fotossensibilidade, tá? Agora, já encerramos, tá? Vou falar para vocês da eritrodermia, que também é chamada de dermatite esfoliativa. Lembra que eu citei várias doenças que podem fazer eritrodermia? Então aqui, olha, na maioria das vezes é a psoríase que vai fazer eritrodermia, mas pode acontecer por tíase tubercular, outras doenças também que causam eritema podem fazer, pênfigo também pode fazer eritrodermia, que é o eritema que vai abranger mais de 70% da superfície corporal, e essa é uma das gravidades máximas das doenças cutâneas. Para mim, as piores são as farmacodermias, tá? São as piores de todas, que são as que estão relacionadas à maior mortalidade. Mas a eritrodermia também precisa de internação. Então, o paciente vai ter mal-estar, calafrios, por conta dessa perda de calor muito intensa, devido às grandes áreas da pele estarem hiperperfundidas. E um paciente com eritrodermia, ele pode ter um eritema difuso com descamação. Então, além dessa hiperperfusão, ele ainda tem a perda de barreira da pele de toda essa superfície corpórea. Tratamento, a gente vai tratar a doença de base. Então, se o que desencadeou foi uma psoríase, eu vou iniciar o tratamento para psoríase.
Se eu tenho uma eritrodermia, uma área muito extensa, eu já vou iniciar tratamento sistêmico, né? Não vou fazer topping. Vou fazer cuidados de suporte. Geralmente, esses pacientes fazem distúrbio hidroeletrolíticos e a gente precisa corrigir. Reidratação, cuidados tópicos. Então, a gente vai aplicar emolientes nessa pele, principalmente a vaselina sólida, é o que eu mais gosto. Por quê? Vaselina é um petrolato derivado do petróleo, que é inerte, ele não é absorvido pela pele. Então, eu vou aplicar a vaselina sólida em toda essa área de superfície corporal que esteja com eritema. Ela não vai virar meio de cultura, porque ela não coloniza, e ela vai ficar ali fazendo um filme, impedindo que eu perca água e eletrólitos para o meio por conta dessa hiperperfusão, tá? Então, a vaselina sólida, para mim, nesses casos, é sempre o tratamento de escolha. Existem outros descritos também, tá? Óleo de girassol, só que o óleo de girassol, ele não é inerte como a vaselina, ele pode ser absorvido em partes, ele pode se tornar meio de cultura, então por isso que eu prefiro o petrolato, que é a vaselina, tá? Às vezes a gente vai usar corticoides tópicos, às vezes a gente pode precisar lançar uns corticoides sistêmicos, a depender de qual seja a doença. Se o paciente tiver usado alguma medicação que causou a eritrodermia, a gente vai suspender aquele medicamento. E, claro, cuidados abrangentes com a pele. Então, higiene da pele, observação de infecção secundária, sempre manter curativos em áreas que são expostas, com higiene daqueles curativos, para evitar infecção bacteriana, tá bom, gente? Principalmente no ambiente hospitalar. Então, vamos lá. Caso clínico. Tony, 45 anos, sexo masculino, policial militar, diabético descompensado, obeso, hipertenso, comparece ao ambulatório de dermatologia, relatando lesões eritematos descamativas em face e couro cabeludo há 2 anos. Informa que previamente recebeu o diagnóstico de psoríase vulgar por um dermatologista, mas nega adesão a qualquer tratamento. Em uso de metformina e losartano. O paciente informa que as lesões são pruriginosas e que há 2 anos se iniciaram de forma branda, localizada apenas entre as sobrancelhas, mas que nos últimos meses houve piora progressiva. Hoje as lesões já acometem toda a face e região retroauricular e couro cabeludo. Nega tabagismo ou etilismo, porém relata alimentação rica em gordura e carboidratos, pobre em leguminosas e fibras. Preocupa-se com a doença, pois sua ocupação requer que esteja com a barba sempre feita, mas o uso de lâminas agrava o quadro. Somente pelo caso dermatite seborreica. Mesmo o paciente falando que tem diagnóstico de psoríase, as imagens. Esse é um paciente meu, tá, gente? Pergunto para vocês não tirarem foto, tá? Que é da época que eu atendia no hospital. Ok. Mantém a hipótese? Sim. Alguém tem dúvida? Não. Perfeito. As questões da prova são assim? Tá vendo como uma aula não tem diferença? Muito bem. Vamos lá, exames complementares. Hemoglobina glicada de 10, glicemia de jejum 340, TGO 120, TGP 240, ultrassom de abdômen total e esteatose hepática grau 3. Tem algum outro exame que vocês poderiam? Lipidograma. O que mais? Mais um para tirar 10 na prova. Função hepática. O que mais? Não, função hepática não é DJDGP, não. É marcador de lesão. DJDGP está marcando. Que já está justificado, né? A gente tem um ultrassom já justificando. O que mais, gente? Eu falei isso. Desse exame. Desse exame não, mas eu falei desse diagnóstico. Vocês estão pensando em dermatite seborreica, né? HIV. Sorologias desse paciente, tá? Porque não é um quadro muito extenso. Gente, olha isso. 2 anos. Lembra que ele está há 2 anos? Olha aqui. Demais. Muito exacerbado, tá? Essa hipótese você vai matar, vai tirar 10. E a questão que eu quero chegar aqui é o seguinte.
Às vezes o paciente pode vir com um diagnóstico que foi equivocado e a gente não pode se basear. Pode ser o médico mais famoso da cidade. Você vai começar a sua investigação do zero. Se ele não traz um laudo de biópsia, já com o diagnóstico documentado, você vai começar do zero. Porque esse paciente, ele veio para falar assim, doutor, eu tenho psoríase. Já fiz uso de pomada há muito tempo atrás, não resolveu, não estou usando mais nada, e eu queria tomar um remédio pela boca, porque eu não aguento mais passar nada no corpo. Então ele veio já procurando tratamento sistêmico. Vocês já pensaram se eu tivesse ido na dele, não olhado para o paciente, no caso, e não percebesse que era no caso de dermatite seborreica, porque ele já veio com diagnóstico? Então a gente não vai confiar nesse caso no diagnóstico que o paciente fala que ele já trouxe, tá? Se eu estou vendo, se o meu olhar clínico fala a favor de outra doença e a história clínica dele é toda compatível, a gente vai tratar outra doença. E a gente vai tratar as doenças de base, tá? Eu tratei ele com dermatite seborreica, só com shampoo de cetoconazol, fiz um corticoide nessas áreas que estavam mais inflamadas e depois ele voltou perfeito. Perfeito, não tinha mais nada, nenhuma inflamação. Então, bastou que o tratamento fosse feito da forma correta. Então, o que vai controlar a doença dele? Não são os azóis tópicos? Faço os azóis tópicos. Ele estava a doença dele estava tão exacerbada que eu cogitei até entrar com um medicamento oral, que é o off-label, tá? O itraconazol oral. Mas os exames dele estavam péssimos, eu deixei só tópico. Esperei para ver como que ele ia voltar. Como ele voltou bem, finalizamos aí, deixamos só a manutenção e resolvemos o problema, tá? Gente, sempre lembrar de HIV, tá? Dermatite seborreica, um quadro muito exacerbado, sempre pensar em paciente imunodeprimido. Nesse caso, era um paciente que provavelmente estava com um lipidograma absurdamente alto. Ele estava também com uma glicemia totalmente descompensada. A própria esteatose hepática já mostrava pra gente que provavelmente o lipidograma dele estava terrível, né? É que eu não fotografei o lipidograma dele, mas provavelmente estava bem ruim, tá bom? Então, é isso. Sempre olhar as lesões, colocar no diagnóstico sindrômico e a partir daí, a partir da localização, vocês vão fechar o diagnóstico, beleza? Aqui as referências. Deixei, esse é o que eu mais gosto, podem tirar foto. Rotina de diagnóstico e tratamento da Sociedade da Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Segunda edição da SBD, tá? É bem resumidinho, é bem mastigadinho para vocês. Podem estudar porque vocês vão gostar bastante, tá bom? E é isso, dúvidas? Oi? O uso contínuo Não. A gente vai fazer aí o tratamento, por exemplo, da dermatite seborreica, tá? O tratamento da dermatite seborreica vai ser com shampoo de cetoconazol, cerca de 3 vezes por semana, 10 minutinhos por cadeira. Não vou cobrar o tratamento, tá? Eu cobro classe medicamentosa, mas a posologia eu não cobro. Vocês vão fazer o tratamento com 3 vezes na semana, 10 minutinhos, cerca de 15 dias a 1 mês de tratamento, vai depender da resposta do paciente, tá? Se ele já tiver remissão completa em 15 dias, eu não preciso seguir fazendo uso 3 vezes na semana. Eu posso manter só a manutenção, que vai ser uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, tá? Uma vez a cada 15 dias, é um paciente que não está tendo, que está aderindo certinho aos cuidados, não está dormindo quando eu olhar, mas eu posso até estender mais uma vez a cada 21 dias, fazer o uso do medicamento, que ainda assim já serve para controlar, tá? Oi? Ela vai pelo corpo cabelo vai ser no dia sim ou dia não, se possível todo dia. Isso, se possível todo dia, tá bom? E claro, se é uma paciente que lava dia sim, dia não, e percebe que ela tem remissão da doença, lavando dia sim, dia não, e quando ela começa a lavar todo dia, ela deixa de ter, já identificou que o padrão dela precisa ser lavar o cabelo todo dia, tá? Às vezes a gente faz essa prova. Então, lava o cabelo dia sim, dia não. O paciente, depois de 6 meses, acaba tendo de novo, esquece de usar o shampoo de manutenção. Quando ela lava todos os dias, deixa de ter a dermatite seborreica. Então, um fator importante. Gente, outra coisa, dermatite seborreica. Se eu lavo o cabelo com água muito quente, eu acabo também levando um pouco do mono lipídico, tá? Então, também posso favorecer o processo inflamatório.
Então essas orientações precisam ser dadas. Aqui em Rondônia a gente não fala muito dessa água quente porque é calor, então ninguém toma banho com água pelando. Toma, igual céus. Pelando. De fazer fumaça. Então tá, então essa orientação vai ser pra vocês. Lá em São Paulo, principalmente no inverno, era assim, ia lá no aquecedor do chuveiro, tá, botava no máximo e aí queimava a pele. Os pacientes queimavam a pele de verdade. Mas enfim, aqui é um chuveiro mais normal, né? Ninguém aqui tem aquecedor de gás. Vocês têm aquecedor de gás que controla a temperatura? Não? Aí não tá. Vocês vão sobreviver, tá? Só com o chuveiro elétrico. Se fosse de gás aqui, eu ia ficar preocupada. Alguém tem dúvida? Tudo certo? Então até semana que vem. Faz mais caso clínico para nós, professor. Vocês querem mais casos? Faz aula só por causa do clínico. Pode fazer bastante, bota no Flash.